Pessoal, muita atenção, nós estamos aqui na última notícia. Nós falamos ontem do caso do Felipe Martins, que já está sendo usado, sim, como uma cartada de mestre pela defesa do Bolsonaro sobre essas denúncias. Por que eu reforço isso e já vou aqui rapidinho trazer a notícia principal para vocês? O que acontece? Eles alegam e reafirmam, a própria Polícia Federal, que o Felipe Martins esteve nos Estados Unidos da América em dezembro. E o próprio Estados Unidos da América está negando. Isso virou um verdadeiro esticar de cordas e eu quero aqui atualizar você, claro, sobre tudo aquilo que a grande mídia esconde, mas nós aqui, com jornalismo independente ao seu lado, lutamos juntos por um Brasil melhor e você precisa saber dessa daqui que vai agregar muito para você, que vai mostrar que de fato aquilo que nós falávamos há muito tempo não é mentira e muito menos especulação. O que acontece? Olha só, vai ouvindo aí. A investigação sobre o caso do Felipe Martins, que já tem uma denúncia apresentada nos Estados Unidos, virou hoje uma grande repercussão e pode implicar membros da Polícia Federal brasileira envolvidos na coleta de provas que justifique a prisão de Felipe Martins. O que acontece aqui já no início da notícia, para você entender? Os Estados Unidos da América mandou já uma contrarresposta dizendo o seguinte: peraí, vocês estão prendendo esse homem aí, alegando que o motivo é que ele estaria aqui no Brasil, fugindo daí? Agora nós queremos saber a prova, já uma vez que nós enviamos do Serviço de Inteligência que vasculhou, que é o FBI, e não encontrou rastros dessa pessoa no território americano. Ou seja, o Felipe Martins não estava nos Estados Unidos em dezembro, assim como a Polícia Federal e o magistrado Moraes alegam que estavam sim. E agora? Quem vai vencer essa batalha? Muito bem, Moraes foi quem autorizou a prisão preventiva de Felipe Martins com base em dados fornecidos pela equipe da Polícia Federal, coordenada pelo delegado Fábio Schor. É por isso que o Marcel Van Hatten, quando levantou a foto do delegado, o Fábio Schor, lá no Congresso, mostrando, olha, esse homem tem errado em suas decisões. É exatamente por isso. A confirmação de manipulação de dados geraria, inclusive, questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela Polícia Federal. Nos Estados Unidos, há suspeita de conluio de autoridades brasileiras com burocratas no governo democrata Joe Biden. O que acontece? O Trump está entendendo assim, peraí, então vocês falsificaram algum documento desse homem para mostrar que eles estavam aqui, porque não tem outra resposta. Ele não esteve aqui. E se isso aconteceu, foi em conluio com o governo Biden, não com o meu. Então agora eu quero que vocês provem que o Felipe Martins, que está preso no Brasil, esteve aqui. Ele não esteve aqui. Muito bem, em fevereiro de 2024, o magistrado Moraes determina aí a prisão preventiva do Martins, investigado por ser um dos autores da minuta do decreto, sob a alegação de que havia risco de que ele fugisse do Brasil em meio às investigações. Na narrativa da PF e de Moraes, a possibilidade de fuga já havia ficado atestada em 30 de dezembro de 2022, quando Martins embarcou no avião presidencial junto com a comitiva de Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos. No entanto, a narrativa foi baseada em duas fontes. O que acontece? A primeira fonte é o que eles sustentam, que ele estava lá com a comitiva de Bolsonaro nos Estados Unidos. A segunda fonte, que vem com provas dos Estados Unidos, já disse, epa, peraí,
aqui esse homem não desembarcou, não. Nós já buscamos com a alfândega, nós já buscamos no sistema de voos, saídas e entradas nos Estados Unidos, e nessa data que vocês alegam aí com a Polícia Federal, Felipe Martins não esteve na América. O que acontece? Hoje, gente, vai ouvindo aí que uma coisa encaixa com a outra. Hoje a Procuradoria-Geral da República reafirma, por sua vez, dia 13, a necessidade de o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia contra o Bolsonaro e outros 7 investigados apontados como parte do núcleo central da suposta tentativa de golpe. O posicionamento veio em resposta às defesas prévias dos acusados, que questionavam o comportamento e as decisões para julgar após as representações dos advogados. Mas espera aí, o Felipe Martins está no meio? Vocês vão mesmo sustentar que ele é um dos cabeça? Que poderia, inclusive, fortalecer uma fuga para depois de lá voltar com Bolsonaro e tentar um golpe, uma intervenção militar? Isso daí não está colando na América e é o que eu sempre digo aqui no canal. A prova, quem tem que fazer é quem está acusando, mas as provas que eles têm é o seguinte, é sobre as delações do Mauro Cid. No entanto, o ex-presidente Bolsonaro já avisou que essas provas envolvidas por delações do Mauro Cid não deveriam caracterizar provas concretas, uma vez que elas são de uma extrema irrelevância à justiça, porque o Mauro Cid se contrapôs, se contradizeu, gente, em praticamente todas as delações. E aí o caso do Felipe Martins pipocando nos Estados Unidos da América, o que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer é simples de entender. Contra provas não há argumento. Eles terão de apresentar os documentos de que Felipe Martins esteve lá. E como vocês viram aí na tela de vocês, esses documentos apresentados aí que provam o passaporte de Felipe Martins, parece inclusive que há uma adulteração, o que caracterizaria ainda uma representação de queixa e danos morais pela própria defesa, não só dos réus do 8 de janeiro, mas também a defesa de Bolsonaro sobre esse caso não ter sido um caso leal de provas verdadeiras. Será que esse documento aí que apresentaram com falhas seria o de Felipe Martins? E se os Estados Unidos comprovar ao contrário em confronto de provas? É isso daí que eles estão temendo e é isso daí que o povo brasileiro está esperando que aconteça. Então, segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, a denúncia reúne os elementos suficientes para que os investigados sejam tornados réus. Além de Bolsonaro, a lista inclui Alexandre Ramagem, Almir Gainer, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio e Braga Neto. O Felipe Martins já tiraram, né? A PGR também rejeitou os argumentos das defesas sobre um possível impedimento de Moraes no julgamento, uma vez que ele seria a vítima. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deixe o like, por gentileza, se inscreva, porque aqui o jornalismo é sério, direto na fonte. Até a próxima oportunidade.